Quem tem que ficar triste é o diabo. Porque você está vivo no planeta Terra e você vai fazer grandes estragos no inferno. Amém? Quando o povo de Deus se reúne, amados, para um ajuntamento solene desse, sabe? A gente tem que entender. Eu estou aqui reunido com o povo de Deus, recebendo do Senhor, da unção dele, e eu vou destruir todo o plano de Satanás. Este é o propósito da gente ser cristão. Ter uma vida abundante, mas aonde a gente passa, a gente frustra os planos do diabo. Amém? Então venha para a igreja alegre. E fique alegre na igreja, sabe? Fique com expectativa de que sua vida vai mudar através de uma palavra que você recebe. Amém? Se a gente manter essa expectativa, mas você vai ver como sua semana vai ser diferente. Eu sempre encorajo, sente nessas cadeiras, mas fique com o coração ligado em Deus, ouvindo do Senhor, porque Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele mudou uma vida, Ele muda qualquer vida. Se Ele muda uma situação, Ele muda a sua também. Então, vocês estão animados agora? Pode dar um glória a Deus e aleluia. Aleluia. Deixa eu só te lembrar uma coisa. O nosso nome vai ficar marcado na história. Porque nós passamos pela pandemia e estamos vivos. Se Jesus não voltar daqui a 30, 50 anos, vai se falar os livros de história de um povo que enfrentou mais de 2 anos de pandemia, onde muitos morreram. E você vai dizer, mas eu estou vivo. Eu passei. Você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, que você passou por essa pandemia. É igual aquelas histórias que a gente vê do pessoal que foi para a Segunda Guerra, Primeira Guerra, e que hoje contam, eu vi os bombardeios, eu estava ali, eu me escondi, o tiro passou de um lado para o outro, e a gente fica ouvindo aquelas histórias de heroísmo. Assim será conosco. Então você tem que se alegrar. Amém? Vocês estão animados? Aleluia! Vamos orar, eu me animo, amados. Olha, se tem uma coisa que eu me animo é para pregar e para orar. Se anime. Se anime. O irmão Rega dizia que a gente precisa se animar para orar. Se animar para ir à casa do Senhor. Davi dizia, sabe, que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente tem que vir à casa do Senhor alegre. Não para olhar a roupa do outro, não para fazer fofoca. A gente vem para a casa do Senhor para celebrar o nosso Deus. Celebrar o Pai. Saber que Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Você pode levantar as suas mãos. Eu declaro um ânimo do Senhor neste lugar. Corações despertados para receber com mansidão a palavra e transformar o mundo. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo. Sabe, eu tenho um tema para falar. Veio no meu coração enquanto eu vim ali de Salvador. Que é assim, fé tem uma voz. Amém? Às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho fé. Não podemos dizer que cremos em algo se ficamos com a boca fechada. Fé tem uma voz. E é uma necessidade da gente começar a blindar os nossos lábios. O que é que nós estamos falando? Porque você pode liberar fé bíblica, como pode também liberar uma fé maligna, que é o medo. Quando você diz, é difícil. Isso é muito difícil, isso é impossível. Eu acho que eu não vou conseguir. Você está liberando uma fé negativa. Porque fé tem uma voz. Seja a fé na palavra, no Senhor, a fé que nos dá a vitória, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Está lá escrito em 1 João, já anotei aqui, capítulo 5, verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Diga, eu nasci de Deus. Diga de novo, eu nasci de Deus. Então quem nasceu de Deus vence o mundo. Você não mudou de religião, você nasceu de Deus. Você nasceu de novo. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós. E ele diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Como é que a gente vence o mundo? Esse mundo com tantas coisas ruins. Esse mundo com tanta malignidade. Pela nossa fé.
Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E como é que eu posso expressar fé? Falando. Cada pessoa que aqui está, quem está nos ouvindo também, se é cristão, tem fé. Tem a fé do tipo de Deus. Deus é um Deus de fé. E esse assunto de fé nunca pode ser esgotado. Nunca pode ser deixado de falar. Porque o mundo foi criado em fé. Deus teve fé e falou. Ele nos deu o exemplo. Porque Deus podia criar o mundo só no piscar de olhos. Mas Ele falou. Haja céu, haja terra, haja luz. Haja firmamento para mostrar para nós que nós, como filhos deles, imitadores do Senhor, nós precisamos agir como Ele age. Como é que você expressa a fé? Se você expressa a fé com a cara triste, o diabo sabe que você não está crendo. Nós temos que expressar a fé falando. Sabe, este é o ano que nós vamos ter que falar muito. Diga, eu vou falar muito. Mas você vai falar a coisa certa. Você vai disciplinar seus lábios a falar as promessas de Deus, falar as palavras de Deus, falar as palavras proféticas, falar as profecias que você tem recebido, falar o que o Espírito Santo te diz, ainda que pareça loucura. Sabe que Deus pega coisas loucas e desprezíveis deste mundo para simplesmente confundir as que são. Deus é perito em pegar pessoas improváveis, pegar pessoas inusitadas, situações, sabe, completamente contrárias ao que as pessoas estão esperando e matadores de gigantes. Deus levantou a descendência de Davi. E essa descendência sou eu e você. Nós temos o DNA de Davi. A semente de Abraão, que foi até Davi, que foi até Jesus e veio para nós. Nós temos esse DNA de matar gigantes. Mas como é que eu mato gigantes? Não é só pensando. É falando. Aqui diz em 1 Samuel, abra sua Bíblia, por favor, capítulo 17, verso 36 a 38. Você vê agora Davi chegando para entregar comida para os seus irmãos que o pai enviou, e vê aquele alvoroço em Israel. Inclusive o rei Saul com medo de um gigante que todo dia ele ia lá blasfemar, colocar medo. Todo dia aquelas mesmas palavras.
E a Bíblia diz que Davi chegou para Saul e contou um caso. E no verso 36 ele diz assim: o teu servo, Davi falando para o rei, matou tanto um leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles. Ei, chegou a hora de a gente abrir a boca e dizer que esse incircunciso, que essa doença, que essa dívida, que essa escassez, que essas portas fechadas de emprego, vai ter que se mover. Você está entendendo? Ele diz: porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi considerava que aquelas vozes afrontavam o exército do Deus vivo. Não era um povo normal. Ou seja, afrontava Deus. E aí ele disse mais Davi: rei, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. É hora de você liberar fé. Fé tem uma voz. Você vai dizer: Deus me livrou disso, daquilo, e vai me livrar também disso. Comece a lembrar. Se você, mas eu não sei de que Deus me livrou. Você está sentado aí onde muita gente morreu de Covid. Talvez pessoas até melhor que você, mas morreu. Então você não tem o que dizer dos livramentos do Senhor? O Senhor te livrou da Covid. O Senhor te livrou de morte prematura. O Senhor te livrou de acidentes. O Senhor te livrou de balas perdidas. E Ele vai te livrar dessa situação. A mensagem é: fé tem uma voz. O que é que estamos falando diante dos gigantes que estão se levantando? O que é que nós estamos falando? Não é para ficar de boca fechada, queridos. É hora de falar. Tudo que você ouvir daqui desses púlpitos, tudo que você ouvir de profecias, epa, Deus falou isso para mim. Abre a Bíblia e lê a Bíblia e fala o que a Bíblia diz. Aí ele diz aqui: então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Você sabe que quando a gente expressa fé no falar, até a maior autoridade vai ser convencida. Porque a nossa fé vai convencer as pessoas. Vocês estão entendendo? Deus está levantando um exército de crentes que não vai ter medo de falar da sua fé, falar no que crê. Chegar em uma rua que tem tiroteio e dizer: acabou, porque hoje eu cheguei aqui. Acabou, diabo, a sua farra. Deus me deu autoridade. Quem é esse circunciso? Chegou a hora de você dizer: miséria, você teve prazo de validade. Acabou na minha casa. Acabou na minha família. Não é só vir para os cultos, ler a Bíblia e ficar de boca fechada. Não se enfrenta gigante nenhum de boca fechada. Davi falou, escuta bem. Você vai ouvir mais coisas que Davi falou. Quem está pronto? Fale o que você crê. Por mais absurdo que seja, se estiver na palavra, fale. Não tenha medo. Pessoas podem até te chamar de ridículo, como chamaram Davi. Ou você acha, quiser até colocar nele uma indumentária, colocaram nele uma armadura, ou seja, coisas naturais. Mas Davi não venceu por métodos naturais. Ele venceu falando. Ele venceu o gigante. Sabe, a vitória começa na tua vida quando você decidir abrir a boca e falar. Acabou esse ciclo de doença na minha casa. Acabou esse ciclo de miséria. Acabou essa escassez. Acabou essa pobreza que vem se arrastando de família, de geração em geração. Você tem que dizer assim: diabo, eu não tenho um centavo para ir para a igreja, né? Você está zombando de mim. Deixa eu te dizer, eu tenho 2 pernas, eu vou a pé. Você vai ter que me ver andando. Faça isso para você ver. Nunca mais vai faltar dinheiro para você.
Pode ser que quando você botar o pé fora de casa, a resposta já chegue. Fé tem uma voz. Diga, fé tem uma voz. Diga, eu vou falar mais. Agora, falar a coisa certa. Às vezes falamos tanta besteira, julgamos tantas pessoas, criticamos, queremos saber da vida de todo mundo. Vamos para a internet porque fulano casou, fulano morreu, fulano não sei o quê. Foque nos seus propósitos. Comece, igreja, a focar nos seus objetivos. Os seus objetivos pessoais. Seja determinado no que você quer da palavra de Deus. Você decide dizer, eu vou ser tudo que Deus disse que eu sou pela palavra. Não é só cantar, queridos. É viver. Vamos continuar, ele diz. Saul aí vestiu a Davi a armadura, pôs um capacete na cabeça, vestiu uma coraça. Só que não deu certo. Não é dessa forma. Volto a dizer, parece que é loucura, mas quem foi que disse que o evangelho é normal? Não, a palavra de Deus não é normal. Não é normal Deus Todo-Poderoso habitar dentro de você. Não é normal você falar uma língua estranha que você às vezes não entende nada, mas você sabe que está falando com Deus. Você sabe que está se edificando. Não é normal, queridos. Jesus nascer de uma virgem não é normal. Não é normal. O evangelho não é normal. É sobrenatural. Então existem coisas que você vai ter que verdadeiramente ousar. Quebrar limitações. Quebrar crenças religiosas. Até de coisas que foram ensinadas na igreja. De que é muito difícil. Nós não podemos ter a mesma linguagem do mundo. O mundo tem medo de tudo. Mas você tem a vitória que vence o mundo, que é a fé. Diga, eu tenho a fé de Deus. Você tem. Olha o que ele diz aqui. 1 Samuel 17, agora 44. Disse o filisteu a Davi, vem a mim, e eu darei a tua carne às aves do céu, e às bestas feias do campo. Ou seja, Golias agora fala direto com Davi. Ele falava com todo o exército de Israel. Agora ele começa a falar com Davi. Para colocar medo diretamente em Davi. Olhe para mim, queridos. A maior inimiga da unção é a distração. Amém? Aí ele diz. Davi, porém, disse. Diga, disse. Davi não ficou calado. Ainda que o medo batesse. Ou você acha que naturalmente aquele gigante enorme não causou medo a Davi. Mas ele venceu o mundo, o medo falando. Disse mais Davi ao filisteu, tu vens contra mim, com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai dizer, eu vou contra você com o nome de Jesus. Eu vou contra você com a palavra de Deus. Você tem que falar para as situações. Vânia, que história é essa de falar para as coisas? Jesus Cristo falou com figueira. Se você olhar em Marcos 11, Marcos 10, você vai ver Jesus dizendo para uma figueira, nunca mais alguém coma fruto de você. Quando os discípulos passaram no outro dia, a figueira estava seca. Jesus era louco. Jesus falou com as tempestades. Jesus falou com febre. Jesus falou com demônios. Jesus falou com ventos. Entende, amado? Nós precisamos aprender a falar. Fé tem uma voz. Você vai dormir hoje lembrando disso. Fé tem uma voz. Então você vai ter que falar com a geladeira, com a carteira de dinheiro, com o seu corpo. Corpo, você é templo do Espírito Santo. Dor, você tem que sair em nome de Jesus. Doença, você é ilegal no meu corpo. Saia de uma vez por todas em nome de Jesus. Fale com o seu sangue.
Fale com o seu cérebro. Cérebro, você foi feito para funcionar bem. Você tem a mente de Cristo. Você não é burro, não é tapado. Você é inteligente. Você tem a inteligência do Senhor. Fale com os seus filhos. Fale, queridos. Foi Jesus quem ensinou isso. São coisas simples. Às vezes a gente está atrás de tanta revelação. Toda hora vai no YouTube ver uma pregação diferente. Comece a viver as coisas simples. E que vão funcionar. Essas pessoas que estão pregando coisas muito sobrenaturais e que é bom ouvir, mas elas passaram pelo processo de falar. Então comece você falando para as suas coisas. Fale para a tua geladeira. Dê ordens de comando. Foi Jesus quem disse. Ele disse, olha, hoje mesmo, olha a ousadia de Davi. Ele podia estar tremendo de medo, mas ele falava o que ele cria. Não é o que ele sentia. Eu não estou sentindo para falar. Não fomos chamados para viver por sentir. Fomos chamados para andar por fé. Fé fala. Diga, fé tem uma voz. Ele disse, hoje mesmo. Nós temos que ter coragem de dizer para certas situações, hoje acaba isso. Hoje acaba esse cirandar do diabo na tua casa. É você que tem que falar. Hoje mesmo, Golias, ele disse bem claro, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te ferir. Eu vou tirar a tua cabeça. E os cadáveres do arraial dos filisteus eu darei hoje mesmo. De novo ele falou. As aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva. Não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas nossas mãos. Ele está dizendo, Deus vai entregar você para mim, para minhas mãos. Amém? Se você olhar, antes dele pegar a espada e antes dele largar a pedrinha, ele falou mais de 7 vezes. Vou arrancar a tua cabeça, vou dar as bestas feras, vou te afrontar, vou lá, vou tomar de você isso. Ele falou 7 vezes. Vocês estão entendendo, amados? E aí você conhece o resto da história. Ele pegou 5 pedrinhas, só bastou uma. Não foi a pedrinha, foi o que ele falava. Nunca enfrente um gigante de boca fechada. O diabo quer calar a tua voz. Ele quer calar a tua boca, quer travar a tua boca. Não pare de falar. Um dia o Senhor disse para Josué, quando Moisés tinha morrido, Josué com medo de assumir, era muita responsabilidade. O Senhor disse, Josué, não pare de meditar na palavra desta lei. Não cesse de falar. Ele tinha que meditar e depois falar. E ele disse que dessa forma ele ia fazer prosperar o caminho de Josué. Você observe, se você olhar Josué 1:8, o Senhor não disse que era Deus quem ia fazer Josué prosperar. Era o que ele falava. Estão comigo? Não cesses de falar desta lei, da palavra desta lei. Porque você fazendo isso, você vai fazer prosperar o teu caminho. Você tem que falar nesta igreja. Falar para essas paredes. Fale mesmo. O que é que você quer aqui? Quantos membros vocês querem? Fale. O que é que você vai perder em falar? Não deixe o diabo te intimidar. Como é que vocês querem essa igreja? Fale, declare. Jesus disse em Marcos 11:23, porque em verdade eu vos afirmo, que se alguém disser, tem alguém aqui? Diga, ele está falando comigo. Se alguém disser, fé tem uma voz. A este monte de dificuldades, monte de circunstâncias adversas. Você tem que falar mesmo. É diretamente ao monte de dívidas, monte de incredulidade.
Fale. Diga assim, olha, eu não sou incrédulo, eu sou crente, eu creio, eu vou falar e vai acontecer. Ele diz, se alguém disser, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, porque a mente pode duvidar, a questão é o coração. E o coração não duvida quando você enche o seu coração da palavra de Deus. Pode até vir uma dúvida aqui na mente, mas aqui dentro você diz, não, eu sei que ele vai fazer. Eu sei que ele vai fazer. Ele não falha, ele não mente. Aí ele diz, você vai ter o que você disser. Vai acontecer o que você diz. Irmãos, esse espírito religioso que entrou nas igrejas cristãs, igreja evangélica, Deus faz como Ele quer, quando Ele quer. Deus é soberano. Isso é um engano de Satanás. Porque se você ler a Bíblia, Ele está dizendo, eu quero parceiros. Eu quero cooperadores. Que diga e eu faço. Ele vai fazer quando você disser. Quando eu disser, Ele vai fazer. Não vamos ficar jogando a responsabilidade para Deus. Nós pertencemos a um reino. Diga, eu pertenço a um reino. Reino de poder. Nesse reino, você domina. Comece a dizer, eu vou entrar naquela faculdade, eu vou cursar essa faculdade. Eu não sei como é que vai chegar dinheiro, mas eu sei que chega. Irmãos, nós vimos na nossa igreja, sabe, crianças de 5, 6 anos, de famílias quebradas, famílias pobres, miseráveis, mas nós falávamos essas coisas. Hoje você vê esses jovens fazendo faculdade. Elinho hoje fazendo faculdade de música, o filho de Eloana, agronomia, trabalhando, vai casar. Nós vimos uma geração se levantando, vimos meninas hoje estão médica, sendo enfermeiras, advogada, porque ouviu essa palavra e decidiu crer. Você entende? Sabe, você precisa entender uma coisa. Olha, por que Deus colocou você nesse bairro? É para você fazer esse bairro prosperar. Talvez você diga assim, é tanta gente pobre na minha igreja. É porque Deus te deu a incumbência, o mandato de fazer esse povo enriquecer. Você pode enriquecer, prosperar, mudar a condição da sua família, ter suprimento. Chega, queridos, de ver os ímpios, prostitutas, adúlteros, comendo, desfrutando dos melhores lugares. Chega. Eu vim agora de Porto Seguro com meu esposo. A gente ganhou a nossa filha mais velha aí, o nosso genro, pastor Paulo e Leilane, acho que vocês conhecem. Pagou para nós, né? A gente estava lá com eles, pagou, deu para a gente de presente. E a massa foi maravilhoso, mas sabe o que me indignava? De ver os melhores restaurantes, aquele povo prostituta, mulheres, sabe, que você sabe que não tem marido. Não é o fato de não ter marido, mas é que não se respeita, sabe? Se insinuando, com roupas indecentes, mas nos melhores lugares. Homens fumando, colocando charuto assim, sabe? Eu estava dizendo hoje de manhã, o povo tomou um susto quando eu disse, um peixe por R$500, e o povo pagando, fila de pessoas para comprar, fila de pessoas para ir para os restaurantes. Vocês estão entendendo, amados? E não reclamam de nada. E onde está o povo de Deus? Qual foi a última vez que você levou sua família para passear? Ou você não tem direito? Jesus, a Bíblia diz lá em Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Eu digo, Deus, eu creio. Esse lugar fechado só para crente. Sabe, um hotel desse, um resort desse, um village desse, fechado só com cristãos. Isso é para você. Pode você não ter um centavo agora, mas você pode começar a crer diferente e falar. Você pode dizer, eu não fui ainda, mas eu irei. Eu levarei minha família. Vocês estão entendendo? Fé tem uma voz.
E para eu concluir, para meu marido vir pregar, olhe lá em Números 13, uma história muito conhecida. Fé tem uma voz. Sabe, eu estou falando de coisas que nós vivemos. Às vezes passávamos na linha verde e nós dizíamos: rapaz, como é que esse povo consegue entrar aí, ter essas casas e ir para esses hotéis? Até que o Senhor começou a nos corrigir e dizer: minha é a terra, e toda a plenitude da terra é minha, e vocês são meus herdeiros. Se posicione e creia. Tudo é possível ao que crê. E a gente começou a dizer que nós teríamos um lugar daquele, que nós entraríamos naqueles hotéis. Você não paga para dizer. Cada vez que você fala, escuta bem, os primeiros ouvidos a ouvirem a sua voz são os seus. E a fé vem pelo ouvir. Se eu digo, eu já me vejo lá. Eu não sei quando vai ser, mas eu já me vejo lá com a minha família. Eu vi Nana dizendo hoje, eu me alegrei. Eu já disse à minha família: nós vamos para Gramado. Eu vou com meus filhos. Ela disse: eu vou sim, vou entrar num avião, vou ir lá para um hotel maravilhoso. Mas isso é para você crer e dizer. Agora, se você tiver uma mentalidade, está me ouvindo aí dizendo: ela não sabe, eu tenho uma conta de R$100 de energia, não tenho como pagar. Queridos, eu estou falando de coisas que a Bíblia diz que é direito seu. Você vai crer para pagar sua conta, mas você vai crer para sair dessa condição de só pagar a conta. Porque os filhos do diabo, como dizia o irmão Rega, por que eles podem entrar em lugares, hotéis maravilhosos, comer melhores comidas, passear, e você é filho de Deus? Nós é que temos que dominar através da palavra. É um posicionamento. Começa dizendo. Agora, se você fica ali, aí, tudo um bando de ladrão e desfrutando. Mas Deus não disse que as melhores coisas daqui da terra é para ladrão. É para os seus filhos. É para os seus ungidos. A religião roubou muito de nós. Chegou a hora, mas da compensação. Chegou a hora da restauração. Olha o que diz Números 13. Vocês conhecem a história? O Senhor disse para Moisés pegar, preste atenção, 12 líderes. Às vezes, a incredulidade parte da liderança. Mas fé é individual. A fé que você tem não deixa ninguém te roubar. Se a liderança não crê, problema deles. Você não vai afrontar. Você não vai maldizer. Você não vai ficar dizendo: é tudo um bando de incrédulo. Não. Você vai exercitar a tua fé pessoal. E a tua fé, você vai ver a vitória que vence o mundo na sua vida pessoal. Entendeu, queridos? Aqui diz que 12 líderes. O Senhor disse para Moisés: escolha os melhores e vão espiar a terra. E a Bíblia diz que eles chegaram lá. Números 13, vocês estão lá. Tem uma parte que fala que... deixa eu mostrar aqui. No verso 23 diz assim: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo da vide, com um cacho de uva. Gente, um ramo de pé de uva. Sabe um ramo? E um cacho de uva. 2 homens tiveram que trazer numa vara. Olha o tamanho do cacho. Como também romãs e figos. Tudo grande, coisas boas. Este lugar se chamou Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram. Porque Escol no grego ou no hebraico é cacho. No verso 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Os líderes. Não foi a membresia comum, não. Foram, digamos, os tops.
caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que você nos enviou. Verdadeiramente lá tem mana, leite e mel. Este é o fruto dela. Mostrou o caixão de uva. O povo, porém, olha aí, que habita nessa terra é poderoso. E a cidade muito grande, fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas. Começou a dizer um monte de inimigos, né? Os cananeus. No verso 30, diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: você entendeu? Eles disseram: a terra é boa. Olha o tamanho do cacho de uva. Porém tem muito gigante. A ideia é maravilhosa, pastor. Mas olha, o senhor não está lembrando não, que a gente tem aquelas contas para pagar, né? Ninguém nunca disse isso. Tudo que eu estou ouvindo da irmã Vânia é muito bom, mas ela não sabe da minha vida. Amados, não me interessa a tua vida. Eu estou aqui como porta-voz do Senhor para dizer que Ele tem uma vida abundante para você e que você precisa escolher essa vida dele. Esquecer a religião. Olha o que ele disse mais. Só que Caleb, quando viu aquilo, peraí, eles botaram, ao invés de colocar os olhos no fruto, na terra que mana leite e mel, eles colocaram só os olhos nas cidades fortificadas. Se Deus já tinha dito que aquela terra era deles, Caleb se levantou. Tem que alguém dar uma de doido na casa, sabe, gritar: não é assim não, epa, aquele ei, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Quando você fala fé, amado, Deus vai honrar a tua ousadia. Porém os homens que com eles tinham subido disseram: não poderemos subir não, porque o povo é mais forte do que nós. Então diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. Como é que eles sabiam disso? Eles só pensaram e falaram o que pensaram. Tem coisas, amado, que mesmo você pensando, você não pode falar. Não verbalize pensamentos negativos. Vou dizer de novo: não verbalize, não dê voz a pensamentos destrutivos, pensamentos negativos. Ele diz assim: a terra pela qual passamos é terra que devora moradores, e todo o povo que vimos lá são homens de grande estatura. Aí vimos os gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Gente, o que destruiu eles foi a visão que eles tiveram e verbalizaram. Ainda que você não se veja, não fale negativo. Fale o que a Bíblia diz. Deus diz que eu sou herdeiro, que eu sou co-herdeiro, que eu sou mais que vencedor, que eu sou forte, que eu sou vigoroso. Ele me conservou em vida. Eu não morrerei, antes viverei. Vou contar os feitos do meu Deus. É isso que temos que falar. Vocês estão comigo? Aí ele diz: éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também o éramos aos seus olhos. Gente, primeiro, o povo não viu eles. Olha o que é uma mente deturpada. Eu estou falando de líderes que era para dar o exemplo. Só Josué e Caleb, e somente eles entraram na terra. Somente eles. Olha, preste atenção, o que falar certo, falar a palavra provoca. A Bíblia diz lá na frente que Josué, ou que Caleb, lá no livro de Josué mostra Caleb voltando, dizendo: eu tinha 40 anos quando
voltei de espiar a terra. Passou-se 45 anos. Eu estou tão forte como naqueles dias. Para entrar, para sair, para lutar. Ei, Josué, me dê a minha montanha. E Josué deu. É isso que vai acontecer se você, a partir de hoje, tomar uma decisão. Eu vou falar a coisa certa. Fé tem uma voz. Não é o que eu penso. Amados, aqueles gigantes sequer viram aqueles 12 homens. Foi a cabeça deles que criou isso. Eles, aos olhos deles, nós éramos gafanhotos. Olha para isso. Quem foi que disse, qual foi a conversa que ele teve com aquele povo de lá? Se eles eram espias. Espias agem no esconderijo. Ninguém viu os 12 espias. Mas eles já vieram dizendo, nós somos para com eles como gafanhoto. E ele também, eles nos veem como gafanhoto. O diabo quer isso. Sabe, colocar no seu ouvido que você não tem jeito. Que você é um zero à esquerda. Alguém pode sair de uma família como a sua e ser destaque. É isso que o diabo quer. Mas Deus não nos vê assim. Deus diz assim, olha, você é tão valioso que eu enviei meu único filho para morrer por você. Eu enviei meu único filho porque eu te valorizo. Eu quero que você domine a terra. Nós estamos aqui para dominar, queridos. Isso não é pregação positivista, não. Nem motivacional. Isso é Bíblia. Todos aqueles que infamaram a terra com palavras maldizentes, com palavras contrárias à fé, eles se perderam no caminho, eles morreram no deserto. Deus nunca quis que só 2 famílias prevalecessem. Mas todos os anos nós formamos muita gente no Rema. E às vezes a gente vê pessoas que se destacam, crescem nas suas igrejas, prosperam, mas tem outros que você não vê fazer nada. Parece que nunca aprendeu nada. São decisões. Uma vez o Senhor disse, ei, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Escolha sair deste culto hoje animado, falando a palavra, não considerando as vozes que ficam ali dizendo, você não tem jeito, você é feio, você ninguém olha para você. É mentira. Você é único, especial. Eu comecei esse culto dizendo que Deus escolhe os improváveis. Se ninguém diz, você tem que dizer. Profetize na tua vida, na tua casa. Libere palavras de bênção. Sabe, eu tenho uma palavra forte no meu espírito esse ano, que 10 anos em um vai acontecer. Coisas que não aconteceram em 10 anos, vai acontecer este ano. Você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai falar mais, você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais saúde, oh, aleluia. Você vai prosperar como nunca, você vai ter restituições. 10 anos em um, queridos. Mas você tem que falar. Assista menos jornais e leia mais Bíblia. Ouça mais mensagens de fé. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? Você pode fechar seus olhos agora? Eu gostaria de saber se tem alguém nesse lugar que veio nos visitar, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu quero te convidar para você entregar a vida a Jesus. Tem alguém que quer receber Jesus agora? Ou de repente você já era crente, mas está afastado e você veio nos visitar hoje. Tem alguém
que quer voltar para o Senhor Jesus hoje. Fé tem uma voz. Você tem que dizer, eu quero. Levante sua mão, você que quer entregar a vida a Jesus. Diga, eu quero. Não tenha medo do que as pessoas vão dizer, não. Se você está perto de alguém que você não conhece, pergunta a essa pessoa, você já entregou a vida a Jesus? Não tenha vergonha, não. Você está livrando ela do inferno. Não tenha vergonha. Se você não conhece a pessoa, diga, você já tem Jesus? Tem alguém que quer receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Sabe, queridos, o que eu digo na minha igreja, eu quero dizer para vocês. Tragam visitantes. Tem muitas pessoas que precisam ouvir palavras como essa. Para se levantar, para sair da depressão, para sair do medo, para sair de uma escravidão. Amém? Vocês prometem que vão trazer pessoas? Pastor Fabrício, muito obrigada. Gente, eu estou assim sem voz, porque desde 8h30 da manhã que a gente estava orando. Não sei se vocês souberam, a gente teve um jejum de 8h30 até 1 da tarde. E eu dirigi essa oração e ainda preguei no último culto. Então, e assim, eu nem sabia que eu ia pregar nessa noite. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, né, ele é maravilhoso. Meu marido só me disse hoje que eu ia ministrar. Mas graças a Deus que o Espírito Santo é lindo. Amém? Então, queridos, por isso que minha voz está falhando. E amanhã eu vou dar aula de manhã e de noite. Mas eu tenho saúde divina. Você pode dizer ao seu corpo, você é sadio e saudável. Diga de novo, você é sadio e saudável. Em nome de Jesus, amém? Pastor Fabrício, muito obrigada. E Nívia, me diga uma coisa, vai ter intervalo? Vai? Tá bom. Gente, esqueceram hoje, sabe? Mas não é porque esqueceram de mim que eu vou esquecer de uma pessoa. Hoje é comemorado o dia da esposa do pastor. Fique de pé, Nívia. Eu quero que vocês aplaudam ela. Amém. Quantos sabem que ela é uma bênção? Eu vi no Instagram que hoje é o dia da esposa do pastor. Esqueceram de mim. Isso lá não é meu não, né? Viu? Então, no intervalo, honre a vida dela. Tá bom? Ela é uma grande bênção aqui nesse lugar. Vocês têm uma mãe. Amém? Glória a Deus. Então, honre a vida dela.